Jeremias capítulo 37. Quando Jeoaquim morreu, o povo de Judá colocou Jeconias, seu filho, no trono. Mas Nabucodonosor, rei da Babilônia, indicou Zedequias, filho de Josias, irmão do ex-rei Jeoaquim, como rei de Judá. Assim Zedequias reinou em lugar de Joaquim, filho de Jeoaquim. Nem ele, nem os seus conselheiros, nem o povo de Judá deram atenção às palavras que o Senhor tinha falado através de Jeremias, o profeta. Porém, o rei Zedequias mandou Jucal, filho de Selemias, e o sacerdote Sofonias, filho de Maacéias, a Jeremias com esta mensagem: Ore ao Senhor, ao nosso Deus, por nós. Jeremias ainda não havia sido preso e podia circular livremente entre o povo. Nessa época, o exército do faraó chegou à fronteira sul de Judá para libertar Jerusalém, que estava cercada pelos exércitos da Babilônia. Nabucodonosor mandou suspender o cerco da cidade e partiu para o sul, para combater o exército egípcio. Então o Senhor falou mais uma vez com Jeremias, o profeta: Assim diz o Senhor, o Deus de Israel: Esta é a resposta que vocês devem dar ao rei Zedequias, que me pediu ajuda. O exército do faraó que se aproxima para ajudar Jerusalém será obrigado a fugir de volta para o Egito. Os babilônios vão voltar e atacar essa cidade. Eles a conquistarão e a queimarão de alto a baixo. Assim diz o Senhor: Não fiquem enganando a si mesmos, dizendo: Os babilônios certamente irão embora para sempre. Eles voltarão. E mesmo que vocês derrotassem todo o exército da Babilônia que está cercando Jerusalém, mesmo que só restassem alguns soldados babilônios feridos em suas tendas, eles se levantariam e destruiriam Jerusalém, incendiando a cidade. Quando o exército babilônio se retirou de Jerusalém para combater os egípcios, ao sul de Judá, por causa do exército do faraó, Jeremias saiu de Jerusalém para ir à terra de Benjamim, tomar posse do campo que havia comprado em Anatote. Quando estavam passando pelo portão de Benjamim, um guarda que vigiava o portão prendeu Jeremias, dizendo: Você é um traidor, está querendo fugir para junto do exército da Babilônia. O nome do guarda era Jerias, filho de Selemias e neto de Ananias. Isso é mentira, exclamou Jeremias. Não sou traidor e não estou passando para o lado dos babilônios. Mas Jerias não quis saber de explicações e levou Jeremias às autoridades. Estas ficaram furiosas com o profeta, mandaram que Jeremias fosse chicoteado e preso na casa de Jonatas, o secretário. Essa casa tinha sido transformada em prisão, e lá Jeremias ficou preso numa cela subterrânea por um longo tempo. Mas o rei Zedequias, em segredo, mandou buscar Jeremias e levá-lo ao palácio real. Lá perguntou: O Senhor mandou alguma mensagem a você? Sim, respondeu Jeremias. Você será completamente derrotado pelo rei da Babilônia. Então Jeremias perguntou ao rei a razão de ter sido preso. O que fiz para ser preso? Que crime cometi contra o rei, ou contra as autoridades, ou contra o povo para ser jogado naquela prisão? Quem merece a prisão são os profetas que profetizam. O rei da Babilônia não atacará nem a vocês nem a essa terra. Onde estão eles? Agora, ó rei Zedequias, meu senhor, escute-me por favor. Não me mande voltar à prisão na casa de Jonatas, o secretário, senão morrerei ali. Então o rei Zedequias ordenou que Jeremias não fosse levado de volta para a prisão. Ele foi mantido prisioneiro em uma cela junto ao alojamento dos guardas do palácio. Ali recebeu diariamente um pão fresco da rua dos padeiros, enquanto havia pão na cidade. Assim Jeremias ficou no pátio da guarda. Jeremias capítulo 38. Cefatias, filho de Matã, Gedalias, filho de Passur, Jucal, filho de Zelemias, e Passur, filho de Malquias, ouviram tudo que Jeremias estava dizendo a todo o povo. Assim diz o Senhor: Quem ficar em Jerusalém morrerá pela espada, pela fome ou pela doença. Mas quem se render aos babilônios escapará com vida, mesmo perdendo tudo que tem. Assim diz o Senhor: Sem a menor sombra de dúvida, Jerusalém será conquistada pelo exército do rei da Babilônia. Nabucodonosor tomará posse dessa cidade. Então os 4 oficiais procuraram o rei e disseram: Este homem deve morrer. As suas palavras vão deixar todos os nossos soldados e cidadãos completamente desanimados. Ninguém mais vai querer lutar para defender a cidade. Jeremias não tem boas intenções com o povo, ele quer ver a sua ruína. O rei Zedequias concordou e disse: Façam o que bem entender com ele. De qualquer maneira, eu não poderei impedir vocês. Os oficiais foram à cela onde estava Jeremias, tiraram o profeta de lá e jogaram dentro de um poço vazio no pátio da guarda do palácio. Esse poço pertencia a Malquias, filho do rei. Eles baixaram Jeremias com cordas. No fundo do poço não havia água, mas uma grossa camada de lama, e Jeremias ficou atolado nela. Quando Ebed-Meleque, o etíope responsável pelas esposas e filhos do rei Zedequias, soube que Jeremias tinha sido jogado dentro do poço, correu até o portão de Benjamim, onde o rei estava julgando um caso, e lhe disse: Ó rei, meu senhor, disse ele:
Seus oficiais fizeram uma coisa muito má, jogando Jeremias dentro do poço. Lá dentro ele vai morrer de fome, porque já não há pão na cidade. Então o rei ordenou a Ebed-Meleque, o etíope: leve 30 homens sob as suas ordenanças e tire o profeta Jeremias de dentro do poço antes que ele morra. Ebed-Meleque escolheu os 30 homens. Chegando ao palácio, foi a um quarto onde se jogavam trapos e cordas velhas. Pegou uns pedaços de pano e, por meio de cordas, desceu a Jeremias no fundo do poço. Então Ebed-Meleque, o etíope, gritou para Jeremias: coloque esses trapos debaixo dos braços para servirem de almofada. Assim as cordas não cortarão suas axilas. Jeremias fez conforme Ebed-Meleque sugeriu e foi puxado para cima, por meio de cordas. Depois que saiu do poço, Jeremias foi levado de volta para a prisão do palácio, junto ao alojamento dos guardas. Algum tempo depois, o rei Zedequias mandou buscar Jeremias para encontrar-se com ele junto à terceira porta do templo do Senhor. Lá ele disse ao profeta: vou lhe fazer uma pergunta. Quero que me responda apenas a verdade e não esconda coisa alguma. Jeremias respondeu a Zedequias: se eu lhe disser a verdade, você não me matará? E mesmo que eu lhe dê um bom conselho, você não me escutaria. Então, em segredo, Zedequias jurou a Jeremias: juro pelo nome do Senhor, de quem recebemos a vida, que não o matarei. Também não o entregarei aos homens que tentam tirar a sua vida. Então Jeremias disse a Zedequias: assim diz o Senhor Todo-Poderoso, o Deus de Israel: se você entregar imediatamente aos oficiais do rei a Babilônia, salvará sua vida, salvará Jerusalém da destruição e poderá viver com a sua família, e essa cidade não será incendiada. Mas se você não se render imediatamente, essa cidade será entregue nas mãos dos babilônios. Eles a incendiarão e você não conseguirá escapar dos soldados de Nabucodonosor. Tenho medo de me render, disse o rei a Jeremias, ser entregue aos judeus que passaram para o lado dos babilônios e eles me maltratarem. Jeremias respondeu: basta você obedecer a estas ordens do Senhor e nada de mal acontecerá. Você não será entregue aos inimigos e escapará com vida. Mas se você teimar em não se render, é esta a profecia que o Senhor me autoriza a dar: todas as suas mulheres serão entregues aos oficiais do rei da Babilônia. Elas lhe dirão: belos amigos você arranjou esses egípcios. Quando a situação ficou ruim, eles nos abandonaram à nossa própria sorte. Todas as suas mulheres e todos os seus filhos serão levados como escravos para a Babilônia. Você não conseguirá escapar, será preso pelo rei da Babilônia, e esta cidade, Jerusalém, será destruída pelo fogo. Quando terminou a conversa, Zedequias disse a Jeremias: não conte uma palavra dessa conversa a pessoa alguma. Se alguém souber que estivemos conversando, você morrerá. Se algum oficial vier perguntar sobre o que conversamos e ameaçar tirar sua vida, se você não contar, diga que você apenas me pediu para não ser levado de volta à prisão da casa de Jonatas, porque você tem medo de morrer ali. De fato, pouco tempo depois, os oficiais da cidade vieram interrogar Jeremias sobre a conversa entre ele e o rei. Ele disse exatamente o que Zedequias tinha mandado, e os oficiais partiram sem descobrir nada, deixando Jeremias em paz. E Jeremias continuou preso no pátio do palácio até o dia que Jerusalém foi conquistada pelos exércitos da Babilônia. Jeremias capítulo 39. No 9º ano do reinado de Zedequias, Nabucodonosor, rei da Babilônia, voltou a atacar Jerusalém com todo o seu exército. Sitiaram a cidade durante 2 anos. Então, no 11º ano do reinado de Zedequias, no 4º mês, os soldados babilônios conseguiram abrir uma brecha no muro e penetrar a cidade. Todos os oficiais do rei Nabucodonosor entraram em Jerusalém e reuniram um conselho junto ao portão do meio, que separava a parte alta e a parte baixa da cidade. Nesse conselho estavam Nergal, Sarezer, Sangar, Nebo, Sarsequim, Nergal, Sarezer, conselheiro-chefe do rei Nabucodonosor, e muitos outros. Quando Zedequias e alguns soldados viram a reunião dos oficiais caldeus e compreenderam que tudo estava perdido, fugiram durante a noite, saindo da cidade na direção do jardim do palácio, onde havia uma porta entre os muros, e foram rumo ao vale do rio Jordão. Mas quando estavam nas planícies próximas a Jericó, foram perseguidos e alcançados pelos soldados babilônios e levados presos à presença do rei Nabucodonosor em Ribla, na terra de Ramate. Lá o rei da Babilônia julgou Zedequias, rei de Judá. Zedequias foi obrigado a ver seus filhos e os nobres do palácio serem mortos pelos babilônios. Depois disso, Nabucodonosor mandou furar os olhos de Zedequias, prendeu suas mãos e pés com correntes de bronze e levou o rei de Judá como escravo para a Babilônia. Enquanto isso, o exército babilônio incendiava Jerusalém, o palácio e todas as casas, e derrubava completamente os muros da cidade.
Nebuzaradã, o capitão da guarda, e seus homens ajuntaram o povo que tinha ficado na cidade e as pessoas que tinham se rendido a ele, dizendo a todo o povo: rendido a ele, e os mandaram cativos à Babilônia. Ele escolheu algumas pessoas, as mais pobres, e essas ficaram na terra de Judá. Além disso, Nebuzaradã lhes deu campos e plantações de uvas. Mas o rei da Babilônia, Nabucodonosor, tinha dado ordem a Nebuzaradã, chefe da guarda, para encontrar Jeremias e cuidar dele. Encontre esse homem, cuide dele e faça tudo o que ele lhe pedir. Foi a ordem do rei. Então Nebuzaradã, o chefe da guarda de Nebuzaradan, chefe dos oficiais do rei, Nergal-Sarezer, conselheiro-chefe do rei, e os outros oficiais do rei mandaram soldados para tirar Jeremias do pátio da guarda e entregarem o profeta aos cuidados de Gedalias, filho de Aicão e neto de Safã. Gedalias deveria levar Jeremias para sua casa. Assim Jeremias voltou à liberdade, vivendo entre o povo que tinha ficado em Judá. Enquanto Jeremias ainda estava preso no pátio da guarda, o Senhor mandou a seguinte mensagem: vá dizer o seguinte a Ebed-Meleque, o etíope: assim diz o Senhor Todo-Poderoso, Deus de Israel: farei a essa cidade todo o mal que prometi. Você verá com os próprios olhos a destruição de Jerusalém. Mas eu resgatarei naquele dia, diz o Senhor. Você não será preso pelos babilônios, de quem você tem tanto medo. Você me obedeceu e confiou em mim. Em troca disso, eu protegerei e salvarei a sua vida, diz o Senhor. Jeremias capítulo 40. Jeremias foi levado junto com outros moradores de Jerusalém para Ramá. Lá Nebuzaradã, o chefe da guarda, encontrou o profeta acorrentado entre todos os cativos de Jerusalém e de Judá, que estavam sendo levados para o exílio da Babilônia, e o libertou. Quando Nebuzaradã encontrou Jeremias, disse-lhe: o Senhor, o seu Deus, fez acontecer toda essa destruição em Judá, tal como havia falado. Isso aconteceu porque vocês pecaram contra o Senhor e não obedeceram às suas ordens. Sim, por isso que houve toda essa destruição. Mas hoje eu o liberto das correntes que prendem as suas mãos. Você está livre para fazer o que quiser. Se preferir ir comigo para a Babilônia, está bem, eu tomarei conta de você. Se preferir ficar aqui por perto, está bem. Veja, toda esta terra está diante de você, basta escolher e ir para onde melhor lhe parecer. Jeremias demorou a decidir, e Nebuzaradã acrescentou: vá procurar Gedalias, filho de Aicão, neto de Safã. Ele foi escolhido pelo rei Nabucodonosor como governador da cidade de Judá. Viva entre o povo como um homem comum. A escolha é sua, faça o que achar melhor. Então Nebuzaradã deu a Jeremias um pouco de alimento, algum dinheiro, e o deixou partir. Jeremias foi para Gedalias, filho de Aicão, na cidade de Mispá. Ficou vivendo entre o povo e foi deixado em Judá. Quando os líderes dos grupos de soldados espalhados pelo interior de Judá souberam que o rei da Babilônia tinha nomeado Gedalias para governar a terra e cuidar dos pobres, homens, mulheres e crianças, e souberam que nem todo o povo tinha sido deportado para a Babilônia, foram a Mispá procurar Gedalias. Estes eram os líderes: Ismael, filho de Netanias, Joanã e Jonatas, filho de Careá, Seraías, filho de Tanumete, os filhos de Efaí, natural de Netofate, e Jezanias, filho de um sírio de Maaca, juntamente com seus soldados. Gedalias, filho de Aicão, neto de Safã, fez um juramento a eles e aos seus soldados: fiquem conosco e sirvam ao rei da Babilônia, porque assim vocês viverão em paz, sem preocupações. Eu ficarei aqui em Mispá. Quando o rei mandar supervisores para examinar minha administração, apresentarei um pedido em favor de vocês. Mas é preciso que vocês escolham cidades onde morar. Colham as uvas, os figos, as azeitonas para fazer azeite e ajuntem em toda a colheita. Todos os judeus que haviam fugido para as terras de Moabe, Amon e Edom ouviram que havia ficado um remanescente do povo da terra de Judá. Também ficaram sabendo que havia um governador escolhido pelo rei da Babilônia, Gedalias, filho de Aicão e neto de Safã. Por causa disso, resolveram todos voltar para Judá, de todas as terras para onde tinham fugido. Apresentaram-se a Gedalias em Mispá, tomaram posse de campos e fazendas e colheram muitas uvas para o vinho e frutas no verão. Algum tempo depois, Joanã, filho de Careá, e os outros comandantes do exército que ainda estavam em campo aberto vieram procurar Gedalias em Mispá e disseram-lhe: tome cuidado, porque Baales, rei dos Amonitas, contratou Ismael, filho de Netanias, para matá-lo.
Gedalias, no entanto, não acreditou neles. Então Joanã, filho de Careá, procurou Gedalias em particular e propôs o seguinte: olhe, que tal eu ir sozinho sem ninguém saber e matar Ismael, filho de Netanias? Porque ele deveria fazer com que esse remanescente do povo que ficou, os judeus que voltarem de outras terras, fossem novamente espalhados? Isso será uma desgraça para todo o povo que ficou em Judá. Mas Gedalias, filho de Aicão, respondeu a Joanã, filho de Careá: você está proibido de fazer isso. Você está espalhando mentiras sobre Ismael.